Vai dar certo agora, em nome de Jesus. Peguei o celular. Peguei o celular do marido, filha. Tudo bem, Neia? Tudo, graças a Deus. E tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo joinha, graças a Deus. E muito bom. Eu aproveitei que você estava aí tentando entrar, já passei aqui alguns recadinhos que eu tinha que dar para a gente não se atrasar aqui na live, né? Sim. Mas então eu quero, só antes de passar para você, pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua história. Quero mais uma vez então dar as boas-vindas a todos que estão aí, em especial a Neia, que aceitou o convite para estar aqui conosco. A ideia de falar sobre descobrindo o seu propósito é porque a gente vê como esposas de pastor, eu e a Neia até conversamos rapidamente sobre isso, mas é muito fácil a gente notar mulheres, esposas de pastor, que ficam um pouco perdidas em relação a quem elas são, né? Eu me lembro que quando eu fiquei noiva do Fabrício, ele estava no seminário e ele me deu um livro de presente que tinha como título A Mulher Sem Nome, falando da esposa de pastor. E porque muitas vezes é assim, né? É a esposa do pastor. Olha, aquela ali é a esposa do pastor. É a esposa do pastor. Então, é uma mulher que nem tem nome. Só que a gente vê que hoje, principalmente, no mundo que a gente vive, a gente tem uma outra realidade, né? Algumas mulheres trabalham fora e nem todas as esposas de pastor, elas têm aquela habilidade que a gente via antigamente. A esposa de pastor toca órgão, a esposa de pastor cuida das crianças, e isso faz com que muitas de nós entrem em conflito, né? Puxa, e agora? Eu sou esposa de pastor. Então, isso não pode trazer para nós medo, mas também não pode fazer com que a gente fique apática e não faça nada, porque a gente precisa descobrir o nosso propósito, né? Eu creio que Deus une propósitos. Então, se o teu marido é pastor, o seu propósito se uniu ao dele. Mas isso não significa que você perdeu a sua identidade. Você tem as suas habilidades, os seus dons, e por isso você precisa encontrar o seu lugar no reino de Deus, que não necessariamente vai ser num púlpito, né? Pode ser em qualquer outra profissão, mas sempre tendo como foco isso, que é honrar a Deus e estar servindo ao Senhor integralmente, né? Então eu queria, Neia, que você primeiro se apresentasse. Eu não falei nada ainda de você aqui, da sua igreja, do seu marido, e daí conta um pouquinho pra gente da sua história. Ok. Para mim é um prazer, é uma honra poder estar aqui, né, compartilhando um pouquinho junto com você, Rosana, muito bom. Bom, eu sou Neia Rios, eu sou de São Paulo, capital, nascida, criada lá. Eu me casei, eu vou resumir um pouquinho a história para a gente poder compartilhar um pouquinho mais especificamente sobre o propósito, né? Descobrir o propósito. Mas eu me casei com 19 anos, nós nos casamos e mudamos para Dourados, Mato Grosso do Sul. E 19 anos, vamos pensar, uma menina, né? 19 anos, eu tinha 19 e o Edson tinha 21. Não casei com um pastor, ele era funcionário do banco, né, concursado do Banco do Brasil, mas ele fazia o seminário como um voto que ele tinha feito ao Senhor. Então nós viemos para Dourados e vemos assim que foi algo que foi encurtando até chegar ao pastoreio mesmo, porque em Dourados nós começamos a cuidar de uma congregação em Maracaju, todo domingo, sábado e domingo nós ficávamos lá. E essa congregação hoje é igreja. Então, o ministério resume praticamente em 2 igrejas. Foi essa igreja de Maracaju, que por lá nós ficamos 3 anos. E depois em Dourados, que aqui nós já estamos há 30 anos, em Dourados. E aí, hoje eu tenho, assim, 33 anos de casada. E aí, no sentido, assim, onde nós ficamos... Eu posso ver assim que foi um processo, né? Toda a caminhada, olhando para trás um pouquinho, a gente vê que há um processo. Sempre fui muito tímida, muita vergonha, não conseguia falar com pessoas, assim, muito tímida mesmo, não tinha assunto, não tinha. Então foi algo assim que quem me conhece, quem me conheceu, me conhece hoje, assim, vê mudanças e transformações.
E é importante até você colocar isso, né? Porque tem muita esposa de pastor que se cobra até em relação a isso, né? Por ser tímida, por ter vergonha. Você lembra de viver pressão em relação a isso ou sempre foi muito tranquilo? Bom, no sentido assim, não, tranquilo não. Né? Tinha, não diretamente, mas pelo fato até no sentido assim do esposo ter uma personalidade mais firme, ser uma pessoa corajosa, ser uma pessoa assim que decide, que vai, que toma. Então, talvez até a forma da minha personalidade de acomodação, né, de ficar assim. Então, eu sempre falava que eu amava segurar o paletó, né, segurar o paletó, ficar ali atrás, ficar ali mesmo. Assim, então, sempre foi isso. E aí hoje eu posso ver assim que a gente acaba que se escondia, né? Então, inclusive até aquela crença, né? Se eu não atrapalhar, já tá bom demais, né? Aí você é aquela que fica dando palpite, alguma coisa, então já tá ótimo demais. Mas havia assim, né? Aquela questão, não tanto da igreja, porque como nós estávamos há 30 anos na igreja, então cria-se relacionamento e tudo mais. Mas talvez aquela cobrança interna, né? Mas sempre que às vezes eu ia para um lado e estava indo para o outro, então sempre buscávamos, só para você ter uma noção, nós tivemos um carro por alguns anos para não ter essa questão de independência, né? Então, assim, sempre um carro só para poder, vai junto, leva, busca, então foi pouco tempo que eu tenho o meu carro e ele tem o dele, né? Então, nesse sentido, assim, de algumas situações, assim. E aí, nessa história, assim, houve em 2016, então vamos dizer assim que a partir de 2016, não muito tempo, então foram anos, e eu até quis ficar aqui, porque aqui eu falo que aqui é o meu quarto lugar de orar, né? Então por anos foi aqui. E eu sabia, né, que o Senhor sim, tinha promessas, que tinha, mas não, né, não saía, não ia. Mas em 2016 eu recebi um diagnóstico com câncer. E eu falo assim que Deus, ele trabalha nas nossas vidas em processos, né? Então não é algo assim, então já vinha, né, sendo trabalhado e tudo mais. Eu falo que aqui no quarto de oração foi algo assim que foi firmado, fincado, enraizado, né? Então nesse sentido, isso foi muito, muito forte. E a partir desse diagnóstico, uma palavra que o médico falou para mim, ele falou assim: você precisa falar, né? Então isso mexeu muito comigo, porque realmente eu sempre assim segurava tudo, né? Personalidade, eu acredito assim que era a forma de ser. E aí a partir desse momento assim, que foi quando assim, aquela indignação, né? Chega, não dá. Porque aí quando eu voltei, eu tinha que fazer algumas escolhas, né? Até por conta do resultado da enfermidade. Então, ou eu ia ficar, aí eu falei assim, ou eu vou ficar choramingando e ficar ali, ou eu vou ter que dar um jeito. E aí foi onde assim, eu comecei a buscar, né? A buscar. E é isso que eu queria assim enfatizar bastante, né, aqui, porque em relação assim propósito de vida, né? Qual que é o meu propósito? O que é, né? Qual que é a razão? Oi, vem cá. Boa tarde. O Edson tá tudo aqui. Bem? Boa tarde, pastor. Vocês estão, Tudo Fabrício? bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, beijão. Só interrompi pra ela falando que eu vou sair. Tá bom. Fica tranquilo. Sim. 2004. Mas ele tá pifado. Aí, deu um problema no celular. E aí tá, então foi onde começou assim essa busca. Então, uma primeira sacada aqui, qualquer mudança, como que a gente muda, né? O comportamento muda, tá? Sou prova disso. Né? Eu não tinha coragem de falar não, muitas coisas, e eu sou prova disso. Então, quando há uma indignação diante de você, de falar assim, chega, assim não. Né? Então, quando há essa indignação, tá? Então, aí consegue, em relação assim, a mudanças. E aí, sobre assim, a questão do propósito,
né? O propósito é algo que vem de Deus para você e tem que voltar para Ele. Então, o propósito é assim, né? Ele vem de Deus para você e volta para Ele. Então, vamos dizer que nesse vem de você e volta para Ele, aqui tem o seu tempo de vida, né? Porque se vem aqui para você, tem que voltar, tem esse tempo de vida que é curtinho que nós temos aqui. Só que esse tempo que a gente vive aqui, ele não pode ser para mim, no caso assim, para mim, só para mim, mas é sempre voltado para o outro. E para a pessoa assim, descobrir qual que é o propósito, você precisa, muita questão assim, está muito interligado com a identidade. A sua identidade. Então, a identidade, né? Quem você... Se eu perguntar assim, Rosana, quem é você? Né? Então, quando eu faço essa pergunta, assim, tem muitas pessoas que elas falam assim, não sei, ainda mais dependendo da situação que eles estão, não sabe. E eu não estou falando assim, a Rosana é escritora, sabe? Mas quem que é, o que gosta, sabe? Quem, na essência. Então, isso que é importante partir para esse autoconhecimento, para essa busca. E você tem alguma coisa para falar, perguntar? Não. Eu ia te falar o seguinte, assim, que você até falou aí a questão, né, de que o comportamento muda. E assim, eu conheci a Neia antes desse processo, né? Já faz mais anos do que isso que a gente conhece. E eu me lembro assim, de como você realmente era tímida. E eu vou te contar até a minha percepção sobre isso. Porque quando eu vi a Neia, que ela começou a postar alguns vídeos, Neia Rios Coach. Falei, gente, a Neia mudou, né? Porque eu me lembro, assim, da gente ir em Dourados, e eu lembro um dia, assim, que você falou assim, a gente tava brincando, né? Era uma conversa, assim, brincando, você falou assim, pastor Fabrício podia vir para Dourados, porque ó, a gente precisava de uma pastora para trabalhar com as mulheres, eu não vou trabalhar com as mulheres, então podia ser a Rosana, né? Então, assim, eu me lembro de você falar isso. E agora, você contando aí a sua história, a gente vê que tudo isso era porque você se escondia nisso, né? Não por mal, você era uma mulher de Deus, mas você não sabia da tua importância, do teu propósito e nem da tua capacidade. A gente às vezes se esconde no nosso temperamento, né? Eu tenho aprendido também isso. Quando eu comecei a estudar os temperamentos e saber quem eu sou, eu parei de dar desculpas, né? Porque eu aprendi que o meu temperamento, um exemplo, só que eu até já dei na igreja, a gente dá risada, que o meu temperamento é de ter preguiça. Então eu sou daquelas que quando eu vou arrumar minha cama, eu aproveito e dou uma deitadinha lá. Só que aí, agora, depois que eu descobri que isso é preguiça, e que não é por temperamento que eu tenho que ser preguiçosa. Então eu falo assim, não, eu não sou preguiçosa, eu vou levantar dessa cama e vou fazer o que eu tenho que fazer, porque senão eu tinha costume de muita procrastinação. Então quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece o nosso temperamento, a gente conhece quem nós somos, a gente consegue mudar isso. E eu creio que foi isso que aconteceu com você, né? Sim, porque, e é muito interessante, porque muitas vezes você espera assim, a mudança do outro, não, e quando você muda, os outros parece que mudam também, porque aí você começa também um exemplo, Fia, quando eu comecei a falar, caracas, eu gosto de dormir com travesseiro, porque era assim, era sempre muito pensando no outro, né? Tipo assim, não liga da luz está acesa, não, eu ligo sim. Entende? Então tem coisas que é importante, só que parece que não. Para mim parece que tudo estava bom. Não, nós temos os gostos. Então uma ferramenta que eu quero deixar aqui prática assim para vocês é você pegar uma folha, você faz um risco no meio e aí você vai colocar ali os seus pontos fortes. Então uma forma de você ir se conhecendo é você verbalizando aquilo quem você é. Tipo assim, sou carinhosa, sou amorosa, né? Então você vai começando a colocar ali os seus pontos fortes, que é qualidade. Porque se eu falo assim, coloca seus pontos fracos, rapidinho a gente pode colocar, mas é fazer você pensar um pouquinho aquilo que você tem de qualidade, e é muito bom. E na minha vida, o Senhor foi mostrando para mim, eu falava assim, gente,
eu sou determinada. Nossa, eu sou assim. É muito interessante, porque eu, por mim mesma, eu não consegui identificar isso, sabe? Então, essa caminhada. Então, a identidade, quando você sabe quem você é, quando você tem isso muito claro, a identidade, ela vai clarificar o seu propósito. E eu quero, assim, de uma forma também rápida, né, porque eu queria entregar isso, assim, para vocês, em Gênesis 1:26, fala assim: então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Então, a primeira forma para você saber a sua identidade, para você entender, é você aceitar aquilo que Deus falou sobre você, que é que você é imagem e semelhança. Nós percebemos assim, na escola a gente aprende o quê? Que nós somos animais racionais. E aqui Deus está falando isso, só que eu acredito mais no que os outros dizem, né? Então Deus está falando isso de mim, que eu sou imagem e semelhança dele. Então, não sou um animal racional. Então, oi. Então, Isso mesmo. é como se fosse, isso daqui seria o projeto, o plano de Deus para a minha vida. Então, isso é muito importante. E eu só preciso ler isso daqui, entender, aceitar e concordar. Isso já vai ajudar na sua identidade, entendeu? De você saber quem você é. Porque aquilo que Deus já falou sobre você, já é. Então, Deus, quando Ele olha para você, Ele olha você não... o que eu entendi na minha vida, assim, quando Deus olhava para mim, Ele não estava olhando aquela menina que tinha vergonha, tímida. O Senhor tinha promessas para mim, coisas mais lindas, assim, mas Ele estava me vendo já lá. Eu não conseguia ver isso, sabe? Eu achava impossível isso. Mas o Senhor, Ele já vê a gente lá na frente. Então, isso... Quando eu comecei a me esforçar e a caminhar nesse sentido, nesse processo, então tem sido assim maravilhoso. Eu sei que muita coisa ainda pode acontecer. Então, e aí entra até o que guarda aí os segundos, já passa. O que eu até comentei aqui antes, que eu creio que Deus une o propósito, né? Então, se a gente traz para o nosso casamento, por exemplo, nós que casamos com pastores, eu creio que Deus uniu os nossos propósitos. Então, existe algo para você também, né? Deus não colocou você no casamento, você que é esposa aí de um pastor. Claro que existe muito valor e é muito importante uma esposa intercessora, aquela que carrega o paletó, né? Que nem você disse aí, aquela que se não atrapalha já é uma grande ajuda, mas você precisa saber que Deus também deseja usar você de alguma maneira, né? Sim. Você não precisa ser uma grande pregadora, mas tem algo sim, você tem a sua porção em Cristo. Deus tem uma porção para você, porque Ele tem um propósito para todos nós aqui nessa terra. O reino dele vem através de nós. Então, todas nós temos uma função nesse reino. Não é porque você é esposa de pastor, é porque você é uma cristã, uma filha de Deus. Então, você precisa descobrir o seu propósito. Isso mesmo. Mas, então, esse primeiro seria essa forma de Deus, né, falar comigo, esse planejamento, esse projeto, isso que Deus colocou aqui na palavra dele. O outro seria a autoimagem, tá? Então vamos lá, vamos pensar que nós estamos caminhando nessa busca do nosso propósito, quero descobrir. Então a identidade, ela vai clarificar, ela vai deixar claro o seu propósito. Aí tem a autoimagem, que é aquela imagem que eu tenho de mim. Só que essa autoimagem, ela vai se formando, no sentido assim, com as palavras que as pessoas vão falando. Então, ai, né, você é muito tímida. Ai, né, você tem que ser mais assim, você é esposa, entende? Assim, vem falando, só que a gente acaba aceitando. E porque quando essas palavras vêm de pessoas que nós gostamos, que nós queremos bem, o nosso coração, ele tem assim a porta aberta, então as pessoas vêm e falam e você vai aceitando. Então, essa autoimagem refere-se a todas as palavras que as pessoas falam sobre você,
né? Por exemplo, aquela mãe que fica assim valorizando o filho, que falando que ele se acha, entendeu? Então é muito importante isso, a forma das pessoas, daquilo que a gente recebe das pessoas próximas de nós. Então, só para te dar um exemplo aqui, teve uma vez que uma pessoa disse assim para mim, já faz muitos anos, né? Eu era mais nova, era mais bonita, né? Andava mais arrumada, e uma pessoa um dia disse assim para mim, tome cuidado, não é bom uma esposa de pastor ser tão bonita e se arrumar. Então, assim, eu falei, ué, mas por que não? Coitado do meu marido, né? Só porque ele é pastor, ele tem que ter uma mulher descuidada. Mas eu tô dando esse exemplo porque, principalmente quando nós somos a esposa do pastor, sempre vai ter alguém na igreja para lançar alguma palavra. Né? E eu já conversei com várias esposas de pastor que ela gostava de usar, por exemplo, calça jeans e uma roupa mais confortável. Aí no dia de aniversário delas, as irmãs da igreja davam um terninho. Tipo assim, a gente quer que você use outro tipo de roupa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado até com tudo isso, porque é a nossa imagem, né? Não são as pessoas que